Na cena de abertura, um dragão terrestre emerge do chão e ataca dois viajantes desprevenidos. Incapazes de se defender, felizmente, antes que o dragão possa atacar, Tatsumi, que estava viajando pelo mesmo caminho em direção à capital, chega e derrota rapidamente o dragão. Os viajantes agradecidos aproximam-se de Tatsumi para agradecê-lo por salvar suas vidas. Tatsumi informa graciosamente que ficou feliz em ajudar. Quando perguntado sobre seu destino, Tatsumi compartilha que está indo para a capital imperial para fazer seu nome. No entanto, os viajantes o alertam sobre as pessoas inescrupulosas que vivem na capital. Indiferente, Tatsumi permanece firme em sua vontade e determinação, acreditando que pode virar a maré a seu favor. Mal sabia Tatsumi qual destino o aguardava dentro das muralhas da capital imperial. Continuando sua jornada, Tatsumi finalmente chega à movimentada capital. Sua primeira impressão é de brilho e vitalidade. Tatsumi vai até o quartel, com a intenção de se registrar como cavaleiro. No entanto, ao saber que não pode se tornar imediatamente um oficial comandante, ele causa uma confusão e é prontamente expulso do quartel. Afundado em seu desespero, Tatsumi é abordado por uma loira que o consola e oferece mostrar-lhe como ter sucesso na cidade em troca de comprar-lhe bebidas. Ingênuo, Tatsumi a leva ao pub mais caro da cidade, comprando-lhe bebidas e uma refeição elaborada. Após aproveitar a refeição gratuita, a loira faz outra oferta a ele, prometendo conectá-lo com alguém das Forças Armadas em troca de dinheiro. Tatsumi entrega todo o dinheiro que tem, e a loira vai embora. É apenas quando o pub fecha que Tatsumi percebe que foi enganado. Desolado, Tatsumi decide dormir na rua em frente ao pub. Naquela noite, enquanto Tatsumi dorme na rua, ele é descoberto por uma filha de nobre chamada Arya. Sem hesitação, Arya para sua carruagem e convida o viajante cansado para sua mansão. Tatsumi aceita agradecido a oferta e segue Arya para casa. Para sua agradável surpresa, os pais de Arya recebem calorosamente o convidado inesperado. Após expressar sua gratidão pela hospitalidade, o pai de Arya pergunta sobre o propósito de Tatsumi na capital. Tatsumi então compartilha sua história. Ele havia deixado sua casa no interior com dois amigos próximos, Sayo e Ieyasu, em uma jornada para a capital. Pouco antes da partida deles, o ancião da aldeia deu a Tatsumi um artefato misterioso para proteção e se despediu. No entanto, no caminho, o trio foi atacado e Tatsumi não conseguiu localizar Sayo e Ieyasu desde então. Comovido pela situação de Tatsumi, o pai de Arya promete organizar um grupo de busca para encontrar os companheiros desaparecidos de Tatsumi. Revigorado pela esperança renovada, Tatsumi se retira para a noite, satisfeito em seu novo refúgio. No dia seguinte, Tatsumi acompanha Arya em uma excursão de compras, acompanhado por seus guardas. Enquanto aguardam Arya terminar suas compras, um dos guardas informa discretamente Tatsumi sobre o estado preocupante do Palácio Imperial. O guarda revela que o imperador reinante é apenas uma criança figurante, respondendo apenas ao primeiro-ministro da nação. Antes que Tatsumi possa responder, o guarda rapidamente cobre sua boca e sussurra sobre os Night Raiders, um grupo de assassinos dedicados a derrubar os líderes corruptos por toda a cidade imperial. Tatsumi escuta atentamente, e então volta a ajudar Arya com seus pertences. Naquela noite, o caos irrompe quando os Night Raiders lançam um ataque à mansão de Arya. Perto da meia-noite, Tatsumi acorda com o som de uma violenta investida e corre para o corredor. Olhando pelas janelas, percebe que a mansão está sob cerco dos Night Raiders. Confuso e sem saber o que fazer, ele observa enquanto os guardas correm para confrontar os atacantes, apenas para vê-los rapidamente dominados. Vendo os guardas caírem um a um, Tatsumi decide proteger Arya. Ele encontra uma saída e segue um rastro recente, descobrindo Arya e sua comitiva fugindo em direção a um galpão nos fundos. Neste momento, um dos invasores aparece e rapidamente despacha o séquito de Arya. Quando o invasor se prepara para matar Arya, Tatsumi intervém, bloqueando seu caminho. O invasor, que mais tarde é revelado como Akame, exige que ele saia do caminho para que ela possa completar sua missão. No entanto, Tatsumi está determinado a salvar Arya. Neste momento, Leone, a garota loira que havia enganado Tatsumi anteriormente, chega como membro do grupo de assassinos. Neste ponto, Akame está pronta para atacar Tatsumi. Ela ataca seu peito, apenas para descobrir que o artefato dado a ele pelo ancião o protegeu. Ela tenta um segundo golpe, mas Leone intervém, impedindo-a de matar Tatsumi. Quando a confusão finalmente cessa, Leone decide revelar a verdadeira natureza dos benfeitores de Tatsumi. Ela arromba a porta do galpão, expondo uma cena horrível repleta de corpos desmembrados. Entre as vítimas, Tatsumi vê sua amiga Sayo, sem vida e coberta de sangue, pendurada no teto. Na escuridão, seu outro amigo, Ieyasu, reconhece a voz de Tatsumi e fala com ele de sua cela de prisão. Arya, em pânico, tenta fugir, mas Leone a arrasta de volta para confrontar suas ações. Inicialmente, Arya finge ignorância sobre o galpão, mas logo é compelida a confessar. Fica claro que seu ciúme dos plebeus que passam pela cidade imperial alimentou suas ações. Em um momento de raiva e tristeza, Tatsumi se vira e mata Arya para vingar seus amigos caídos. Os outros assassinos assistem surpresos à sua determinação. Nesse momento, Ieyasu é libertado da sua jaula, dando seus últimos suspiros.
Nos seus últimos momentos, ele pede a Tatsumi que prometa uma vida melhor para si mesmo e para os outros na capital. Enquanto os assassinos se preparam para partir, Leone pega Tatsumi e o leva para o esconderijo deles. Apesar dos protestos dos outros membros, Tatsumi é finalmente aceito nos Night Raiders. No dia seguinte, Tatsumi encontra um local tranquilo nas planícies gramadas da floresta para enterrar seus dois amigos. Enquanto presta suas homenagens, Leone aparece e pergunta se ele finalmente decidiu se juntar aos Night Raiders. Tatsumi recua, temendo que ela possa manuseá-lo mal novamente. No entanto, agora que ele é um deles, Leone afaga carinhosamente sua cabeça e o leva de volta para apresentá-lo aos outros assassinos. Ao retornar à mansão, Leone apresenta Tatsumi a Shio, uma assassina gentil, mas mortal, que serve de ajudante para Mine. Mine, conhecida por sua personalidade atrevida, gosta de provocar todos ao seu redor. Depois de conhecê-los, Leone leva Tatsumi para conhecer Bulat, também conhecido como o cara da armadura. Bulat é grande e forte, mas tem uma queda por garotos, criando uma atmosfera estranha entre ele e Tatsumi, antes de passarem para o próximo membro. Em seguida, Leone leva Tatsumi até Lube, o membro pervertido do grupo. Eles encontram Lube espreitando na piscina, esperando ver garotas tomando banho. Leone o repreende antes de passar para o membro mais perigoso, Akame. Eles a encontram sentada perto de uma grande fogueira, apreciando um peixe assado. Tatsumi fica surpreso com o tamanho do peixe que ela está comendo. Enquanto discutem seus desafios, o chefe dos Night Raiders retorna de uma viagem, repreendendo Leone por seu comportamento anterior e fazendo-a implorar por perdão. Depois, ele pergunta sobre o novo recruta. Leone explica que Tatsumi é alguém que eles estão procurando treinar. O chefe convoca uma reunião de emergência para discutir os desenvolvimentos recentes. Antes de entrar em detalhes, ele pergunta a Tatsumi por que ele quer se juntar a eles. Tatsumi menciona algumas preocupações que entram em conflito com a missão e visão deles. No entanto, o chefe o persuade habilmente a se juntar ao grupo Night Raid. No final da reunião, Tatsumi sente um renovado senso de propósito. Antes de permitir que Tatsumi fique muito animado, o chefe o avisa sobre os riscos de se juntar. Se algum membro for pego durante uma missão e executado, não há nada que possam fazer para salvar essa pessoa da morte imediata. No entanto, se tiverem sucesso, poderão restaurar a nação à sua antiga glória. Tatsumi concorda com as palavras do chefe e finalmente expressa seu compromisso em juntar-se a eles, desde que sua vila seja compensada por todo o trabalho e problemas. Agora, a única tarefa que resta é treinar o mais novo membro, Tatsumi. O primeiro parceiro de treino dele é Akame, que cuida das tarefas de cozinha na casa. No dia seguinte, Tatsumi se junta a Akame na cozinha para preparar uma refeição para toda a família. Assim que terminam de cozinhar, Mine provoca Tatsumi de forma brincalhona antes de sair. Depois, Akame o leva para pescar em um lago próximo. Ao chegar, ela tira a roupa e mergulha na água, pegando peixes com as mãos. Naquela noite, Tatsumi consegue pescar 2 atuns do rio e prepara um almoço delicioso para o grupo. Durante o almoço, o chefe apresenta uma nova missão para a equipe. Ele revela que um injusto comerciante de petróleo chamado Gamal está trabalhando com um ogro, um dos soldados mais fortes que existem. Juntos, eles incriminam pessoas inocentes para encobrir seus crimes e as executam publicamente. Essa situação não pode continuar. Recentemente, o ogro matou um homem inocente, deixando sua esposa devastada e desesperada o suficiente para vender seu corpo por dinheiro. Com esse dinheiro, ela contratou os Night Raiders para eliminar os 2 homens responsáveis pela morte de seu marido. Como Akame, Bulat, Mine e Shilo já são procurados, Tatsumi os acompanhará nesta missão. Agradecido pela oportunidade, Tatsumi promete entregar justiça ao ogro e seu cúmplice. O chefe reconhece seus agradecimentos e permite que ele se prepare para sua primeira missão. Antes de partirem, Akame avisa Tatsumi para nunca ficar muito convencido antes de uma missão, pois isso pode custar sua vida. A caminho da capital, Leone compartilha algumas informações sobre Akame. Ela explica que quando Akame era mais jovem, ela e um grupo de amigos foram capturados e treinados como assassinos focados na sobrevivência. Durante uma de suas missões, ela conheceu o chefe deles e foi recrutada para os Night Raiders. Com essa visão, Tatsumi começa a entender o comportamento de Akame em relação a ele. O duo se separa, com Leone e Akame eliminando o comerciante de óleo, enquanto Tatsumi isola o comandante do exército, Ogre. Inicialmente, Ogre parece ser um homem indefeso procurando um lugar no exército. No entanto, quando ele se vira, Tatsumi aproveita da oportunidade para atacar, desferindo um golpe. Para sua surpresa, Ogre de repente acorda e o acerta na cabeça, iniciando a verdadeira luta. Tatsumi luta por sua vida na primeira metade da batalha, enquanto Ogre o provoca insultando as almas daqueles que matou, enfurecendo ainda mais Tatsumi. Tatsumi salta alto no ar e derrota Ogre de uma vez por todas. Voltando para casa com orgulho, Tatsumi se gaba de sua vitória para Akame. Ela brincando tira sua camisa e sorri ao descobrir que ele está ileso. Tatsumi fica surpreso com a sinceridade de Akame, o que o leva a compartilhar seus pensamentos também. Leone o provoca como de costume, deixando-o corado de vergonha. Alguns dias se passam e uma nova missão chega. Dessa vez, o chefe envia todos os seus assassinos atrás do inimigo, suspeito de ser um grupo rival de assassinos que conseguiu escapar para a floresta. Enquanto eles perseguem seu alvo, Bulat veste sua armadura imperial relíquia, Incursio, e a exibe para Tatsumi antes de continuar a busca. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Akame encontra 3 assassinos que a subestimam. Com precisão rápida, ela os derrota usando sua lâmina amaldiçoada e então volta para se juntar aos seus camaradas.
Perto dali, Minnie mira com sua arma imperial, atacando os assassinos em fuga à distância. Leone os apoia com suas formidáveis habilidades selvagens, enquanto Lúbio usa seus arames farpados para derrubar a única assassina do grupo. Após eliminá-la, ele dá uma última olhada antes de se afastar. Bulat, por outro lado, enfrenta um enxame de atacantes, mas, graças à sua incrível velocidade com a lança, derrota todos de uma só vez. Após a missão bem sucedida, os assassinos retornam ao esconderijo. Naquela noite, Tatsumi acorda, refletindo sobre o grupo incrível que ele se juntou. Ele pensa no rosto de Bulat, se trazendo de volta à realidade para garantir que seus pensamentos permaneçam apropriados. De repente, memórias de seus amigos falecidos inundam sua mente, e ele se resolve a nunca esquecer as promessas que fez a eles. Na manhã seguinte, Tatsumi acorda ansioso para encontrar Minnie. Ele encontra Shio e outro assassino, perguntando-lhes o caminho para o quarto de Mine. Como Minnie é conhecida por acordar tarde, Tatsumi decide acordá-la ele mesmo. Ele encontra seu quarto e entra sem bater. Para seu choque, ele encontra Minnie se vestindo. Envergonhada, ela grita e dispara sua arma contra ele. Felizmente, Tatsumi desvia do tiro e rapidamente pede desculpas por entrar sem permissão. A confusão acorda os outros assassinos de seu sono. Mais tarde, Minnie se veste e vai para a cidade com Tatsumi. Enquanto passeiam pelas ruas, Tatsumi começa a notar a dura realidade ao seu redor, observando muitas pessoas infelizes em busca de uma vida melhor. Ele compartilha seus pensamentos com Mine, e enquanto conversam, avistam dois valentões intimidando uma menina em um beco. Minnie rapidamente afasta os valentões e continua seu caminho com Tatsumi. Enquanto vagam pelas ruas, eles encontram 4 cartazes de procurados apresentando alguns de seus colegas assassinos. Tatsumi franze a testa ao ver uma foto de Bulat diante de ele se juntar a eles, refletindo sobre o quanto as coisas mudaram. A dupla continua sua jornada para encontrar algumas roupas novas. Mais tarde à tarde, eles se acomodam em um restaurante ao ar livre para um almoço leve. Durante a refeição, Tatsumi desrespeita Minnie sem querer e responde de volta a ela. Em resposta, Minnie se levanta e dá uma surra nele por sua insolência. Assim que ela termina, ela fica séria e lembra Tatsumi de sua inexperiência. Tatsumi admite ser inexperiente, mas insiste que não vai desistir tão cedo. Nesse momento, uma multidão se reúne na praça pública para testemunhar uma execução. Enquanto assistem, ambos são assombrados por lembranças de suas experiências passadas. Sem que eles soubessem, o jovem imperador está prestes a condenar outro homem à morte por desafiar suas ordens, apesar de múltiplos avisos de seus subordinados. O primeiro-ministro, um homem corpulento com comida na boca, aparece e insiste para que o imperador execute a sentença sem remorso. Após o julgamento ser proferido, o primeiro-ministro se aproxima do homem condenado, prometendo cuidar de sua bela esposa enquanto ele estiver ausente. Eventualmente, Tatsumi e Minnie retornam ao seu esconderijo, apenas para descobrir que tem uma nova missão. Desta vez, eles têm a tarefa de atacar Isokol, um parente distante do primeiro-ministro. Naquela noite, Tatsumi, Minnie e alguns outros foram para a mansão de Isokol. Eles montaram um acampamento do lado de fora da entrada principal e Minnie preparou seu rifle sniper imperial, uma arma projetada para eliminar alvos únicos. Ela mira e dispara um tiro fatal na cabeça de Isokol. Depois, ela se prepara para levar Tatsumi para a floresta. Enquanto voltam, eles consideram derrubar os guardas de Isokol, mas decidem não fazê-lo, sabendo que eles foram treinados nas artes marciais da capital e preferem não correr riscos desnecessários. Minnie compartilha sua história com Tatsumi, revelando sua determinação em restaurar seu país ao seu antigo esplendor e viver do dinheiro que ganharia na aposentadoria. Ao chegarem ao ponto de encontro, não encontram ninguém esperando por eles. De repente, um dos guardas de Isokol aparece e os desafia para uma luta. Minnie atira no guarda, mas ele desvia graciosamente e avança em direção a eles. Tatsumi aproveita a oportunidade, segurando o guarda no lugar para dar a Minnie um tiro claro. Ela levanta sua arma e atira, criando um buraco no peito do guarda e matando-o instantaneamente. Depois de despachar o guarda, Minnie se vira para Tatsumi, que tem o cabelo chamuscado pelo tiroteio. Logo, os outros chegam, e todos retornam juntos para o esconderijo. Nas profundezas dos lugares sombrios da cidade, Shank, o assassino, aparece com seu relicário imperial e sai na calada da noite para caçar suas vítimas. Suas primeiras vítimas, uma senhora e seu marido, imploram a Shank para poupar suas vidas. Shank ri de forma maníaca enquanto levanta a cabeça da senhora no ar, desafiando-a a falar se ele a libertar. Ela promete fazê-lo, mas com uma risada sinistra, Shank arranca a cabeça dela do corpo, deleitando-se com sua crueldade. No dia seguinte, Tatsumi se levanta cedo para treinar com Bulat. Bulat o guia, segurando seu corpo para ensinar-lhe a forma correta de manejar uma espada. Após várias horas de treinamento, Akame os chama para o café da manhã. Assim que terminam a refeição saudável, Tatsumi observa Akame e fica surpreso com a rapidez com que ela come. Enquanto isso, o chefe é visto à beira do rio, cuidando de um soldado gravemente ferido preso sob uma pedra. Antes de morrer, o soldado entrega ao chefe uma lista de pessoas que prometeram apoiar a revolta. O chefe aceita a nota, permitindo que o soldado descanse em paz. Durante a reunião noturna, o chefe informa o grupo sobre um serial killer que tem decapitado pessoas todas as noites. Ao ouvir a descrição do assassino, a equipe rapidamente deduz que deve ser o ex-executor imperial, Shank. Antes um carrasco bem conhecido de uma prisão proeminente na capital, Shank costumava decapitar pessoas regularmente até que desenvolveu um gosto por matar e largou seu emprego. Desde que adquiriu sua relíquia, ele tem estado em uma violenta fúria. Tatsumi faz uma cara engraçada em resposta, recebendo comentários de zombaria dos outros.
Curioso, ele pergunta sobre as origens das relíquias imperiais das quais tem ouvido falar. O chefe começa a explicar a história das relíquias imperiais. Tudo começou há cerca de 1000 anos, quando o criador do Império atual estava profundamente preocupado em proteger sua nação nascente. Temendo a possibilidade de cair nas mãos de governantes errados, ele procurou uma solução que capacitasse as pessoas a lutar contra tais ameaças no futuro. Após anos de contemplação, ele elaborou um plano para criar armamentos imbuídos com a sabedoria de 1000 ferreiros e magos. Uma vez emitido o decreto, o imperador reuniu os melhores ferreiros de todo o mundo para forjar 48 relíquias imperiais. Depois que cada relíquia foi criada, o imperador as confiou a retentores selecionados para salvaguardar seu poder. Por um tempo, a paz reinou por toda a Terra. No entanto, 500 anos atrás, durante uma guerra civil brutal, metade das relíquias foi roubada e espalhada por todo o continente. Os assassinos conseguiram recuperar uma relíquia para si, concedendo-lhes um poder que poderia rivalizar com o de 1000 homens. Após esta aula de história, cada assassino apresenta seu próprio relíquia. A relíquia imperial de Akame é a espada amaldiçoada, Murasame, conhecida por envenenar qualquer superfície que corta. Até hoje, nenhum antídoto foi descoberto para seus efeitos letais. A relíquia de Leone é um cinto chamado o Governante das Feras, que concede ao usuário a força e os sentidos de uma fera durante o combate. A minha maneja a artilharia espiritual Abóbora. Em seguida, está a relíquia de Bulat, a armadura demoníaca, Incursil. Esta armadura oferece defesa absoluta ao seu usuário. Jubi possui a cauda cruzada, um fio versátil que pode detectar armadilhas e cortar suas vítimas. A relíquia de Til, conhecida como o Bissector Absoluto ou Êxtase, concede a seu usuário a habilidade de cortar qualquer material conhecido. No entanto, cada vez que dois usuários de relíquias se enfrentam, um deve morrer, o que significa que se um deles encontrar Shenk, deve garantir a vitória ou enfrentar a morte. Tatsumi sente uma onda de medo com as implicações de sua discussão, mas seus colegas rapidamente o tranquilizam. Ele percebe o quão formidáveis seus companheiros de equipe são e se vira para o chefe, perguntando sobre sua própria relíquia imperial. O chefe sorri e diz a Tatsumi para não se preocupar. Um dia, ele encontrará uma relíquia que se adapta ao seu estilo de luta. Com a discussão encerrada, o chefe se levanta da cadeira e começa a delinear os detalhes da missão que está por vir. Mais tarde naquela noite, Akame e Tatsumi estão navegando furtivamente pela cidade em busca de Shenk. Enquanto eles se movem pelas sombras, discutem os efeitos do veneno da lâmina de Akame. Ela expressa suas frustrações sobre lidar com a espada amaldiçoada, observando que sem um antídoto, deve ser extra cuidadosa para evitar se cortar. Desconhecido para eles, Shenk já está ciente de sua presença, tendo usado seu relicário imperial para localizá-los. Ele identifica Tatsumi como o elo mais fraco e decide abduzi-lo primeiro. Após fazer uma breve pausa em um beco fora da vista de Akame, Tatsumi vê uma aparição de Sayo, sua amiga falecida, acenando para ele segui-la até o topo de uma torre próxima. Quando Tatsumi alcança a torre, Shenk se revela e começa a ler os pensamentos de Tatsumi, chocando o jovem. Percebendo que deve ganhar tempo para Akame encontrá-lo, Tatsumi se prepara para um confronto. Ele deduz que a relíquia imperial de Shenk é um protetor de testa que permite ler mentes e ver pessoas à distância. Irritado e determinado, Tatsumi avança contra Shenk, atacando com toda a sua força. Infelizmente, sua força se mostra insuficiente contra o formidável Shenk, que o corta com facilidade. Apesar da dor, Tatsumi continua a lutar, gritando para que Akame o ouça. Shenk, apreciando o tormento, incita Tatsumi a implorar por sua vida, acreditando que isso lhe dará tempo suficiente para que seus amigos cheguem. Em um momento de desespero, Tatsumi se fortalece e consegue acertar um golpe em Shenk, mas é rapidamente atingido por trás. Enfurecido, Shenk retalia, mas quando está prestes a dar o golpe final, Akame chega na hora certa. Ao ouvir Tatsumi chamar seu nome, Shenk decide levá-la a sério. Ele usa seu protetor de testa para escanear suas armas escondidas, mas não encontra nada, preparando-se para um ataque. Akame enfrenta Shenk em combate, mas à medida que a luta avança, ela percebe a extensão de seu poder. Ela acalma sua mente, limpando-a de todos os pensamentos para evitar que Shenk a leia. Akame o ataca cegamente, mas Shenk usa suas emoções contra ela, ganhando vantagem. Durante um impasse tenso, Shenk provoca Akame, perguntando se ela ainda ouve as vozes daqueles que matou. Akame, no entanto, afirma que não. Naquele momento, Shenk usa seu poder para projetar uma aparição do antigo amigo de Akame, tentando congelá-la no lugar. Para sua surpresa, Akame rapidamente sai da ilusão e o corta no peito. Shenk fica surpreso, perguntando a ela por que conseguiu superar a visão. Akame responde que se ela fosse realmente sua amiga, ainda assim a mataria. Em um último ato de misericórdia, Akame concede a Shenk a morte que ele há muito procurava, libertando-o do tormento das vozes daqueles que ele matou. Nos seus últimos momentos, Shenk agradece a Akame por libertá-lo de seus demônios interiores. Com a missão concluída, Shenk dá seu último suspiro. No dia seguinte, enquanto Tatsumi presta homenagens aos seus amigos falecidos, Akame o visita, incentivando-o a focar novamente em seu treinamento. Ela destaca da importância de aprimorar suas habilidades, sabendo que os desafios adiante só se tornarão mais assustadores. Na manhã seguinte, Tatsumi tem um sonho estranho. Nele, Sayo e Ieyasu parecem finalmente ter encontrado a paz, deixando Tatsumi nas mãos de seus novos amigos. Quando ele acorda, encontra seu novo mestre, Til, dormindo por perto. Ele observa a garota desajeitada enquanto ela deixa cair os óculos e se atrapalha, tentando cumprimentá-lo.
Isso deixa Tatsumi curioso sobre qual pode ser sua habilidade especial. No café da manhã, os outros expressam suas preocupações sobre Tio estar emparelhado com o problemático Tatsumi. O chefe tenta aliviar o clima com uma piada, mas só consegue deixar todos enojados. O clima muda enquanto eles provocam Jubi, e o grupo continua com seu dia. Para sua primeira sessão de treinamento, Tatsumi enfrenta o desafio de nadar com uma armadura pesada. Após passar no teste com sucesso, Tio informa a ele que está tendo dificuldades, treinando para dar a ele porque ela sente que não tem emprego. Quando Tatsumi pergunta por quê, Ciel explica que sua desajeitadez fez com que ela falhasse em todos os trabalhos que tentou realizar na casa. Curioso, Tatsumi pergunta por que não a viu com os outros no final da primeira missão deles. Ciel gagueja e titubeia, incapaz de fornecer uma explicação clara. Sentindo seu desconforto, Tatsumi a encoraja a compartilhar sua história. Ciel revela que sempre foi desajeitada por natureza, o que levou os outros a menosprezá-la. A vida tornou-se insuportável quando perdeu o sentido de propósito. Em busca de reconhecimento, Ciel às vezes agia de forma diferente para chamar a atenção. Uma noite ela conheceu uma mulher que se interessou por ela. Elas rapidamente se uniram e se tornaram melhores amigas, passando tempo juntas sempre que podiam. No entanto, em uma noite fatídica, o ex-namorado da mulher, sob efeito de drogas e álcool, veio procurar confusão. Ele assediou a amiga de Ciel, ameaçando matá-la. Sem hesitar, Ciel matou o homem, sentindo um senso de propósito e felicidade por livrar o mundo de um canalha inútil. Enquanto sua amiga tremia de medo, o veredito afirmou que Ciel agiu em legítima defesa. Após sua libertação, os amigos do homem buscaram vingança. Ciel manteve-se calma e os eliminou um por um. Foi durante esse tempo que ela descobriu seu verdadeiro propósito na vida, limpar a cidade do lixo que a assolava. Tatsumi ouve atentamente, sentindo-se preocupado e solidário com Ciel. No entanto, ela o tranquiliza para não se preocupar de maneira alguma, enfatizando que encontrou seu caminho e está comprometida em lutar por um futuro melhor. Naquela noite, todos se reúnem para assistir Tatsumi enquanto ele se prepara para colocar o Relíquia Imperial Protetora da testa, ansiosos para tentar ler a mente de Akame sem ativá-la. Leonie, observando-o atentamente, o avisa para não se apressar e esperar até que esteja ativado antes de tentar usá-lo. Uma vez ativado, Tatsumi testa ansiosamente o poder da relíquia, tentando ver através das roupas das garotas ao seu redor. No entanto, a relíquia logo o rejeita, fazendo com que os outros rapidamente a removam de sua testa e a enviem para o laboratório para mais pesquisas. À medida que a atmosfera muda, o chefe apresenta a Tatsumi um livro cheio de detalhes sobre todas as relíquias imperiais já criadas. Intrigado, Tatsumi folheia as páginas e pergunta ao chefe qual é a relíquia mais forte. O chefe responde que, na sua opinião, a relíquia mais forte é uma que controla o gelo. No entanto, ele observa que o usuário não está na capital. Em vez disso, ele está ocupado subjugando e conquistando terras na parte norte do continente. Este usuário, conhecido como Hero Numa Seika, é celebrado como um guerreiro forte com inteligência e intuição aguçadas. Em resposta à ameaça iminente, o Império iniciou planos para invadir o norte antes que Numa Seika possa acumular poder suficiente. Tatsumi, sentindo-se determinado, garante ao chefe que encontrarão todos os artefatos e os usarão para reviver seus amigos falecidos. No entanto, Bulat interrompe, lembrando Tatsumi que não há relíquia capaz de trazer os mortos de volta. Se tal poder existisse, o imperador que criou as relíquias ainda estaria vivo. Esta revelação atinge Tatsumi fortemente, e ele se vê revisitando os túmulos de seus amigos mais uma vez. Enquanto ele está ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ciel se aproxima e o pega em seu momento de tristeza. Ela o envolve em um abraço reconfortante e o incentiva a deixar tudo sair, a chorar mais para que seus problemas possam finalmente ser liberados. Agradecido por seu apoio, Tatsumi agradece a Ciel e se permite chorar suavemente em seu abraço, sentindo o peso de suas emoções começar a se levantar enquanto compartilha esse momento vulnerável com ela. Vários milhares de milhas ao norte, Esdith, a líder impiedosa do exército do Império, está vitoriosa sobre o herói que empunhava a relíquia de gelo. Em uma demonstração de humilhação, ela o força a lamber seus pés, tirando-lhe a dignidade. Depois de envergonhar completamente o antigo herói do norte, ela o mata sem hesitar, sua sede de sangue e poder a impulsionando a buscar um inimigo forte o suficiente para satisfazer seu insaciável desejo de matar. No dia seguinte, Leone leva Tatsumi para as favelas onde ela cresceu. Enquanto navegam pelas ruas movimentadas do submundo da capital, todos reconhecem Leone, cumprimentando-a calorosamente, incluindo algumas das pessoas que ela enganou no passado. Suas interações revelam uma mistura de nostalgia e arrependimento para Leone, que percorreu um longo caminho desde seus dias nas favelas. Enquanto isso, um emissário do sul chega à corte do imperador, trazendo notícias alarmantes sobre os generais Nakakido e Emi, que desertaram para o exército revolucionário. O tribunal entra em desespero com a notícia, mas o jovem imperador pede a todos que mantenham a calma e a paciência, sugerindo que esperem os desertores cometerem um erro que possam explorar. O primeiro-ministro apoia esta estratégia, mas muda o foco para uma ameaça mais imediata, os Night Raiders. Ele insiste que Esdith deve voltar do norte, confiante de que, com sua força comprovada, não terá problemas em eliminar os Night Raiders. De volta às favelas, Tatsumi se vê separado de Leone. Enquanto ele procura as ruas caóticas por ela, ele inesperadamente encontra Seryu, que empunha a relíquia imperial conhecida como Ekatonkie. Este relicário vivo é notório por apenas prejudicar aqueles considerados malignos, perguntando sobre sua presença em uma área tão desolada. Ele explica que perdeu contato com seu grupo, e sem hesitar, Seryu se oferece para ajudá-lo. Segurando a mão de Tatsumi, Seryu o incentiva a descrever sua última localização conhecida.
Enquanto eles voltam para a capital, Tatsumi pergunta sobre a relíquia imperial dela. Seiryu explica que ela é a única pessoa com quem Hecatoncheir pode realmente se conectar, enfatizando a conexão única que eles compartilham. Enquanto eles correm de volta para o escritório dela, os pensamentos de Seiryu vagam para seu ex-chefe, que foi morto por um agressor desconhecido. Uma determinação feroz acende dentro dela, enquanto ela jura se vingar da pessoa ou grupo responsável por sua morte, sua resolução se fortalece a cada passo que dão em direção à capital. Naquela noite, Leone e Tatsumi se dirigem ao Distrito Vermelho da capital, com a intenção de derrubar os chefes do tráfico que têm sequestrado mulheres. Ao chegarem ao destino, Leone corre pelos guardas escondendo-se rapidamente com Tatsumi no teto. Ela localiza habilmente o quarto certo e abre uma escotilha, permitindo que Tatsumi espreite e observe a cena abaixo. Para seu horror, ele descobre centenas de mulheres amontoadas em uma sala cheia de fumaças roxas. Suas condições são terríveis. Enquanto ele observa, dois homens entram na sala, discutindo seus planos para derrubar uma das mulheres e substituí-la pela próxima remessa. Ver o maltrato das mulheres acende um fogo dentro de Leone e Tatsumi. Eles decidem acabar com a injustiça naquela mesma noite. Com uma explosão de energia, eles invadem a sala, confrontando os velhos e seus terríveis filhos. Em uma demonstração rápida e brutal de poder, eles derrubam a escória num piscar de olhos. Os homens imploram por suas vidas, mas Leone friamente recusa seus apelos, determinado a limpar a cidade de sua sujeira. Após libertar com sucesso as mulheres, Leone e Tatsumi voltam para casa pelas ruas escuras. Enquanto caminham, Tatsumi pergunta a Leone o que acontecerá com as meninas que foram sequestradas. Leone o tranquiliza dizendo que elas serão levadas a um médico no interior para os devidos cuidados. Aproveitando o momento, Tatsumi provoca Leone de forma brincalhona, mas sua leveza se volta contra ele quando ela o chama de fofo, e inesperadamente lambe sua orelha, deixando-o sem jeito. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Min e Shio estão correndo para casa após completarem sua própria missão. Enquanto navegam pelas ruas, eles encontram Seiryu, que bloqueia seu caminho. Com uma expressão feroz, ela puxa um jornal e identifica um deles como membro dos Night Raiders, um grupo que ela despreza. Os olhos de Seiryu ardem com intenção assassina enquanto ela promete fazer com que suas mortes sejam rápidas e indolores. Apesar das tentativas de Min e Shio de aliviar sua dor e fazê-la ver a razão, Seiryu permanece resoluta, recusando-se a recuar. Em um movimento repentino, Min faz o primeiro ataque, disparando sua artilharia contra Seiryu. No entanto, a relíquia imperial de Seiryu, Hecatoncheir, é ativada para bloquear o ataque. Em resposta, Shio rapidamente ergue sua relíquia de lâmina, Êxtase, para bloquear os golpes que se aproximam. Meu dispara e faz um buraco na lateral do cachorro gigante, mas para seu espanto, o ferimento se cura quase instantaneamente. Percebendo a formidável força de Hecatoncheir, Meu deduz que o cachorro possui um núcleo que lhe permite regenerar partes de seu corpo à vontade. Shio ordena a Hecatoncheir que regenere seus braços e ataque os dois inimigos. O cachorro obedece, criando novos membros e avançando para outro ataque. Enquanto isso, Seiryu sopra seu apito, chamando reforços enquanto segura Mine e Shio. Aproveitando o caos, Shio reduz a distância até Seiryu, ativando sua habilidade oculta, Êxtase. Sua espada brilha com uma luz brilhante enquanto ela ataca em velocidades incríveis. Ela persegue Seiryu na floresta próxima, conseguindo cortar ambos os braços dela. No entanto, Seiryu astutamente engana Xiel, fazendo-a acreditar que está desarmada. Quando Xiel baixa a guarda, Seiryu faz aparecer armas de seus braços decepados e atira nela. Xiel reage rapidamente, bloqueando os tiros e cortando as armas dos braços de Seiryu. Em um movimento desesperado, Seiryu comanda seu cachorro, Koro, para crescer e se transformar em um lobo, aumentando sua força. O cão monstruoso obedece e avança sobre Minnie, com a intenção de esmagá-la. Mas pouco antes de Koro executar o ataque, Shio intervém, cortando a mão do cachorro e libertando Minnie de seu aperto. No entanto, em um momento de distração, Shio é pega de surpresa e leva um tiro da arma de boca de Seiryu. Koro, agora com uma mão adicional, morde Shio, rasgando-a em duas. Minnie, cheia de raiva e determinação, avança em direção a Seiryu, com a intenção de acabar com sua vida. Mas assim que ela está prestes a alcançá-la, os reforços de Seiryu chegam, bloqueando seu caminho. Em um ato final de sacrifício, Shio ativa o êxtase pela última vez, liberando uma luz ofuscante que permite a Minnie escapar dos guardas. Minnie olha para Shio, uma mistura de tristeza e gratidão nos olhos. Minnie promete nunca esquecer Shio e os sacrifícios que ela fez. Nos seus momentos finais, a vida de Shio passa diante de seus olhos. Ela reflete sobre o amor e cuidado que recebeu dos Night Raiders, desejando poder estar com eles mais uma vez antes de sua vida acabar. Infelizmente, esse desejo permanece não realizado enquanto ela jaz lá, sem a metade inferior de seu corpo. Com um último suspiro, Shio sucumbe aos seus ferimentos, liberando sua relíquia imperial para a próxima pessoa usar. À medida que a luz de Shio se apaga, Seiryu solta uma risada maníaca, declarando-se a embaixadora da justiça, deleitando-se com sua vitória sobre os Night Raiders e o caos que ela desencadeou. Quando ela volta para o esconderijo, Min revela a triste notícia para todos e traz tristeza para o grupo. Tatsumi fica emocionado em um momento e incita Mine a ir atrás do assassino de Shio naquele instante. No entanto, o chefe não pode sancionar tal operação por emoção. Naquela noite, enquanto a chuva cai, ele promete se vingar de Seiryu no futuro. Tatsumi, por outro lado, retorna ao túmulo do amigo e relembra os momentos que teve com Shio na outra noite, quando chorou em seus braços.
Ele cerra os punhos e fica mais determinado a acabar com o primeiro-ministro de uma vez por todas. Ao amanhecer, Esdith retorna à capital imperial como a orgulhosa proprietária e usuária da relíquia imperial controladora de gelo. Momentos após chegar à capital, Esdith faz sua grande entrada diante do jovem imperador. Tanto o imperador quanto o primeiro-ministro a recebem calorosamente, expressando sua gratidão por seus impressionantes esforços na Batalha de Gelo do Norte. Para comemorar sua habilidade, eles a presenteiam com uma recompensa de 10.000 peças de ouro. Esdith aceita graciosamente a oferta generosa do imperador, mas rapidamente deixa claro que deseja mais do que apenas ouro por seus feitos. Quando perguntada o que realmente deseja, Esdith surpreende os dois governantes declarando que deseja se apaixonar. O imperador e o primeiro-ministro trocam olhares intrigados, sem entender por que alguém como Esdith, uma guerreira poderosa, buscaria amor neste momento de sua vida. O primeiro-ministro considera seu pedido, observando que, como ela não tem intenção de usurpar o trono, pode ser do interesse deles atender aos seus desejos. O imperador promete analisar seu pedido e Esdith agradece aos dois homens pela compreensão. Antes de partir, ela lhes entrega uma lista meticulosamente elaborada com as qualidades que procura em seu homem ideal. Ele deve ser forte, facilmente controlável e, acima de tudo, possuir um sorriso doce e inocente. A absurdidade de seu pedido paira no ar enquanto ela parece estar procurando uma mistura de gangster e pastor em um só corpo. Enquanto isso, a cena muda para Tatsumi, que está lavando a louça enquanto Akame ajuda Minnie a comer. Enquanto ele esfrega os pratos, seus pensamentos se voltam para a assassina de Shieli, Seryu. Ele sente arrependimento por não ter matado ela quando teve a chance. De volta ao Palácio Real, Esdith e o primeiro-ministro discutem as qualidades que ela deseja em um parceiro. Embora alguns de seus critérios possam parecer exagerados, considerando quantos poucos homens possuem tais características, o primeiro-ministro garante que encontrará o homem ideal para ela em pouco tempo. Após concluir sua reunião com o primeiro-ministro, Esdith se encontra com 3 membros de seu novo esquadrão secreto. Esses usuários de relíquias juram lealdade a ela, prometendo caçar seus inimigos, os Night Raiders. Esdith confia a eles esta missão crítica, confiante em suas habilidades, e os dispensa com um senso de propósito. Tarde da noite, Tatsumi desce silenciosamente até a cozinha. Ao entrar, ele encontra Akame parada lá, segurando um prato com o lanche da madrugada favorito de Shio. Ele a elogia por manter a compostura, apesar da recente perda de seu amado colega. No entanto, a expressão de Akame muda enquanto ela aperta o punho com força, fazendo o prato quebrar em suas mãos. Ela agarra a camisa de Tatsumi, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto confessa que só tem se mantido forte por causa da missão deles. Sempre que está sozinha, o peso de sua dor pela morte de Shio a domina. Tatsumi sente uma onda de decepção por ter subestimado a luta emocional de Akame. Em um momento de frustração, ele se dá um soco no rosto, tentando afastar a miséria que ameaça consumi-lo. Preocupada, Akame verifica se ele está bem, e ele a tranquiliza dizendo que sim. Após recuperar a compostura, Tatsumi promete a Akame que vingará a morte de Shio no devido tempo. Sem que eles soubessem, Leone estava espionando da entrada. Na manhã seguinte, Tatsumi se joga no treinamento com Akame como sua professora. Ele suporta a dor, levando golpes mas pedindo por outra sessão, movido pelo seu desejo de se tornar mais forte. Nesse momento, Bulat entra na área de treinamento, observando o espírito implacável de Tatsumi. Ele admira a determinação de Tatsumi, mas o avisa para permanecer vigilante e consciente do ambiente ao seu redor. Reconhecendo o potencial em Tatsumi, Bulat decide intervir e treiná-lo. Ele pega sua vara e desafia Tatsumi para uma sessão de sparring séria. A intensidade do treinamento aumenta à medida que Bulat ensina Tatsumi não apenas a lutar, mas a pensar estrategicamente e se adaptar aos movimentos de seu oponente. A cada golpe e manobra, Tatsumi aprende lições valiosas sobre resiliência, foco e a importância da camaradagem. Longe da capital, em uma vila desolada no norte, um político e sua filha viajam em sua carruagem, atravessando o terreno acidentado. O político expressa seu desdém pelo primeiro-ministro e suas práticas corruptas, prometendo chegar à capital o mais rápido possível para confrontá-lo sobre seus crimes. A filha dele apoia sua determinação, mas um pressentimento paira no ar. Apenas alguns metros à frente da carruagem, 3 assassinos enviados por Esdith aparecem, eliminando rapidamente os guardas, a filha e o próprio político em uma emboscada brutal. Depois que eles completaram sua tarefa sombria, os assassinos espalham panfletos por toda a vila, incriminando os Night Raiders pelos assassinatos, semeando mais discórdia e confusão. De volta à capital, o chefe dos Night Raiders organiza uma reunião urgente com sua equipe. Ele designa Leone para a tarefa de espionar Esdith, alertando-a para ter extrema cautela ao lidar com a lendária guerreira. No entanto, a empolgação de Leone pelo desafio transparece enquanto ela expressa sua vontade de enfrentar Esdith. O chefe então revela os panfletos e explica a situação terrível para o grupo. Embora as pessoas acreditem rapidamente na propaganda, a preocupação imediata é o alvo indiscriminado de políticos da oposição, que são os últimos resquícios de esperança para a capital. Para impedir mais assassinatos, o chefe identificou 2 políticos como os próximos alvos prováveis. Ele organiza os Night Raiders em 2 equipes, Akame e Lube, e Tatsumi e Bulat, instruindo-os a proteger os políticos que estão atualmente escondidos nos arredores da cidade. No dia da missão, Bulat e Tatsumi descobrem que o primeiro político está a bordo de um grande navio de cruzeiro. Enquanto isso, Akame e Lube se escondem nas árvores vigiando uma pequena vila.
Tatsumi e Bulat se disfarçam como nobres embarcando no navio. Para manter sua cobertura, Bulat ativa sua armadura, Incurcio, tornando-se invisível. Enquanto se misturam com os outros passageiros, Bulat compartilha um momento crucial de seu passado. Ele conta sobre o tempo em que lutou ao lado do General Liver, que foi injustamente acusado, ignorado e preso. Bulat revela que foi capturado junto com Liver, mas conseguiu escapar com sua armadura antes que algo desse errado. Bulat se dirige mais para dentro do navio para reunir mais informações, deixando Tatsumi para manter sua cobertura. Desconhecido por eles, o som de uma flauta tocando à distância começa a ressoar por todo o navio. Enquanto os outros passageiros sucumbem aos seus efeitos letárgicos, Tatsumi consegue ficar acordado e alerta. Enquanto ele segue para o convés, um dos assassinos o alcança, empunhando uma relíquia imperial conhecida como a Dupla Lâmina, Belvark. Apesar do perigo, Tatsumi se recusa a recuar, mas Bulat chega a tempo de impedir que ele tome uma decisão precipitada. Com Tatsumi seguro, Bulat ativa seu relicário imperial, Incurcio, vestindo a armadura que lhe concede habilidades aprimoradas. Os três assassinos lançam um ataque coordenado, mas Bulat habilmente contraria seus movimentos, usando sua lança para cortar o usuário da Cleaver dupla e ferir os assassinos restantes. No calor da batalha, enquanto Bulat se deleita com sua vitória sobre os assassinos, ele de repente percebe que um deles é ninguém menos que o General Liver, o próprio homem que ele pensava estar perdido para o sistema. A revelação envia ondas de choque através de Bulat, entrelaçando seus destinos mais uma vez, enquanto as apostas de sua confrontação aumentam dramaticamente. A tensão cresce enquanto os Night Raiders se preparam para enfrentar os assassinos, inconscientes das conexões e conflitos mais profundos que estão por vir. Bulat, enfrentando o General Liver, exige uma explicação razoável para sua traição. Liver informa friamente que foi salvo da morte certa pela General Esdith, sua lealdade agora firmemente alinhada com a causa dela. Bulat percebe que não há espaço para negociação. Liver escolheu seu caminho. Com determinação, ele empunha sua lança prometendo completar a missão mesmo que isso lhe custe a vida. Liver tira a luva para revelar sua relíquia imperial, um anel chamado Black Malin, forjado a partir do órgão de um dragão. Esta poderosa relíquia permite que ele manipule e controle a água à vontade, uma vantagem significativa, considerando sua localização atual em um navio cercado por água. Despreocupado com a força do Liver, Bulat se prepara para a batalha iminente. Nesse momento, o flautista, que tinha sido incapacitado pelos efeitos da música, recupera a consciência e tenta atacar Bulat enquanto ele está ocupado. No entanto, Tatsumi chega a tempo, frustrando o ataque do flautista. Os dois se envolvem em uma troca feroz, mas o flautista, apesar de seu ferimento, consegue escapar dos ataques de Tatsumi e o desafia. Enquanto a batalha continua, Liver prepara seu próximo movimento. Ele convoca a Serpente do Ravina, uma criatura aquática enorme, e a direciona para Bulat. Enquanto Tatsumi continua a enfrentar o cara da flauta, Bulat corta a serpente com precisão, flutuando momentaneamente no ar ao fazer isso. Mas Liver aproveita a oportunidade, atacando Bulat no ar e quebrando a frente de seu capacete. Apesar do golpe, Bulat mantém-se firme, demonstrando sua resiliência. Determinado a mostrar seu verdadeiro poder, Liver invoca desta vez um verdadeiro dragão de água, ordenando que ataque Bulat. Bulat solta um grito feroz, mas consegue se manter suspenso no ar. Enquanto ele desce em direção a Liver, o flautista inesperadamente intervém. Bulat interrompe seu ataque, pousando em segurança no convés. Ele logo encontra Tatsumi se contorcendo de dor, pedindo desculpas por sua fraqueza. Bulat, preocupado com seu camarada, remove sua armadura em curso para descansar por um momento. Liver, celebrando o que percebe como vitória, se gaba de sua superioridade. No entanto, Bulat rebate, lembrando-o do sangue escorrendo de seus ouvidos, um claro sinal de que as técnicas que ele tem usado contra Bulat afetaram seu próprio corpo. Em um esforço final, Liver tenta persuadir Bulat a se juntar ao exército de Esdith, oferecendo-lhe uma chance de poder e glória. Mas Bulat, com convicção inabalável, rejeita a oferta, afirmando que não tem interesse em se juntar à escória da Terra. A tensão entre eles aumenta à medida que ambos os guerreiros se preparam para a próxima fase de sua confrontação, cada um movido por seus próprios ideais e senso de justiça. A batalha está longe de terminar, e as apostas continuam a subir enquanto eles se enfrentam em uma luta que determinará o destino de suas crenças e lealdades. Liver, percebendo a determinação inabalável de Bulat, começa a exaltar os benefícios de se juntar ao poderoso exército de Esdith. Ele fala do imenso poder e influência que isso lhe concederia, pintando um quadro de glória e força. Ferozes e implacáveis enquanto os dois guerreiros se enfrentam em uma luta até a morte, Bulat consegue cortar Liver, empurrando-o para o chão. Mas quando Liver está prestes a ser derrotado, ele ativa sua habilidade secreta. Ele transforma seu sangue em pequenas pinças afiadas que são lançadas contra Bulat com incrível velocidade. Embora Bulat bloqueie habilmente a maioria dos ataques, algumas pinças perfuram seu corpo, causando feridas dolorosas. À medida que a luta atinge o clímax, Liver sucumbe aos seus ferimentos, desabando no chão. Em seus momentos finais, ele revela a Bulat a verdadeira razão por trás de sua traição. Sdeth o havia visitado na prisão, prometendo-lhe felicidade e propósito em troca de sua lealdade. Liver, facilmente influenciado por suas palavras, foi cativado pela perspectiva de pertencer a algo maior e juntou-se ao exército dela. À medida que a vida de Liver se esvai, ele revela o segredo por trás de sua última habilidade. A substância que aumenta a força que ele injetou também era um veneno que contaminou seu sangue. Com Bulat agora ferido pelas pinças de sangue, ele percebe que também corre o risco de morrer do mesmo destino.
Em um momento de clareza, pouco antes de sua morte, Bulat aponta seu inimigo final, o Flautista, que se aproxima deles com um ar de confiança. O Flautista usa sua carta na manga, fortalecendo seu corpo para parecer intimidante, pronto para enfrentar Tatsumi. Apesar de desarmado e sem uma arma imperial, Tatsumi permanece firme, determinado a enfrentar a ameaça de frente. Ao ver a determinação de Tatsumi, Bulat lhe entrega a chave da armadura Incurcio, incentivando-o a usá-la na luta. No entanto, o Flautista continua a provocar Tatsumi, esperando minar sua confiança e impedir que ele ative a armadura. Frustrado pela hesitação de Tatsumi, Bulat se levanta com o pouco de força que lhe resta e dá um soco em Tatsumi, repreendendo-o por permitir que um inimigo dite suas ações. Com o encorajamento de Bulat ressoando em seus ouvidos, Tatsumi se prepara para a batalha à frente. Ele segura firmemente a chave da armadura Incurcio e a ativa quando o Flautista se aproxima para um ataque. Quando Tatsumi grita a palavra Incurcio, a verdadeira forma da armadura se revela, um poderoso dragão tirano, a verdadeira fera perigosa que havia se transformado na armadura. O dragão se funde perfeitamente com o corpo de Tatsumi, aumentando sua força e agilidade. De repente, ele sente uma onda de poder percorrendo seu corpo, transformando-o em um guerreiro formidável. Os dois se envolvem em uma luta feroz, com seus punhos colidindo enquanto lutam pelo domínio, mas Tatsumi canaliza o poder da armadura. O impacto é letal e o Flautista cai morto no chão. Enquanto Tatsumi está sobre o inimigo derrotado, sente uma mistura de triunfo e tristeza. Bulat, testemunhando a vitória de seu jovem aluno, consegue dar um último sorriso cheio de orgulho antes de fechar os olhos pela última vez. O peso da perda desaba sobre Tatsumi enquanto ele se ajoelha ao lado do corpo sem vida de Bulat, lágrimas escorrendo por seu rosto. A dor de perder seu segundo colega de equipe é esmagadora, e ele lamenta o sacrifício que Bulat fez por ele e por sua causa. Mais tarde naquela noite, a cena muda para uma área escura cheia de corpos mortos. A irmã de Akame, Kurumi, é vista sentada em cima da pilha horrível, casualmente comendo lanches como se fosse uma tarefa mundana. Um de seus subordinados se aproxima dela. Ele traz a notícia de que ela foi convocada à capital pelo General Estet. As implicações desta convocação pairam no ar, sugerindo o caos que se desenrola e os destinos entrelaçados dos personagens à medida que a história continua a progredir. No dia seguinte, Mine encontra consolo nas águas tranquilas de um rio perto do esconderijo, tomando um banho muito necessário. À medida que a água fria lava seu corpo, ela sente suas forças voltando, alimentando sua determinação de caçar o assassino de sua amiga, Shio. Após desfrutar do banho refrescante, ela se veste rapidamente e corre de volta para a mansão, ansiosa para retomar suas missões. Ao retornar, Minnie vai direto para o campo de treinamento, procurando alguém para treinar com ela. Para sua surpresa, ela encontra Lube e Tatsumi envolvidos em uma série exaustiva de flexões, com as mulheres empoleradas em suas costas para adicionar peso. Minnie fica surpresa, especialmente pela participação de Lube em tal exercício, mas ela os parabeniza por finalmente levarem a sério a saúde. Leone, sempre a brincalhona, tenta zombar de Lube, observando que ele está fazendo apenas metade das flexões de braço que Tatsumi. Akame intervém com uma piada bem-humorada sobre Leone ser muito pesada, o que lhe rende um tapa brincalhão na cabeça. Neste momento, o chefe deles chega, revelando-se uma mulher vestida com roupas masculinas. Como general de guerra, ela explica que acredita que as pessoas a levariam mais a sério se a vissem como um homem. Após reunir as relíquias dos 3 assassinos caídos, ela planeja viajar para o sul para recrutar novos membros para os Night Raiders da Revolução. Tatsumi, ainda sentindo o peso dos cutelos, reclama sobre como são pesados, mas a chefe o tranquiliza dizendo que não é páreo para sua força. Antes de partir, a chefe confia a Akame a responsabilidade de liderar a equipe na sua ausência, pedindo para que ela faça um bom trabalho. Ela também aproveita um momento para elogiar Tatsumi por se manter firme contra os poderosos assassinos no navio. Apesar da perda de Bulat, eles conseguiram eliminar 3 inimigos formidáveis, uma pequena vitória em meio ao luto. Enquanto ela se prepara para partir, o chefe compartilha os pensamentos finais de Bulat sobre Tatsumi, expressando sua crença em seu potencial e no legado que ele deve carregar adiante. Com um último gesto de incentivo, ela sai para buscar mais aliados para os Night Raiders, deixando a equipe com um renovado senso de propósito e determinação para honrar seus camaradas caídos, prontos para enfrentar quaisquer desafios que venham pela frente. Em outro lugar, Esdeath está de pé solenemente nos túmulos de seus 3 ex-assassinos, dizendo seus últimos adeuses. Com o coração pesado, ela deixa para trás o local de descanso deles, resoluta em sua missão de buscar aliados mais poderosos para sua força secreta anti-Night Raiders. Em frente aos portões da capital, um caipira chamado Wave chega, vestido com roupas surpreendentemente descoladas que chamam a atenção dos transeuntes. Com uma sacola cheia de peixes recém-pescados pendurada no ombro, ele atravessa confiante o movimentado assentamento, atraindo olhares enquanto se dirige ao palácio. Ao entrar, é saudado pela visão de uma figura bizarra usando uma máscara que parece estar fixada nele. Wave senta-se, sentindo-se cada vez mais desconfortável sob o olhar intenso do estranho mascarado. Ele se mexe de maneira desajeitada, tentando ignorar a vibração estranha. Momentos depois, Kurumi entra lanchando como de costume e toma seu lugar à mesa. Wave tenta puxar conversa com ela, mas ela o afasta, assumindo que ele está atrás de seus lanches. Desanimado, Wave se acomoda de volta em seu assento, esperando que os outros cheguem. Seiryu logo entra na sala.
Seguindo ela vem outro personagem flamboyante que se apresenta como Stylish. A atmosfera é uma mistura de excentricidade e constrangimento. E quando a única pessoa aparentemente normal, Run, chega, Wave não consegue deixar de juntar as mãos como uma menininha apaixonada. Uma vez que todos estão presentes, a figura mascarada se apresenta como Boss e começa a preparar chá para o grupo. Ele se descreve como tímido e alguém que não costuma interagir muito com os outros. No entanto, ele revela que é do Esquadrão de Incineração, um grupo famoso por seus métodos impiedosos de queimar pessoas e coisas até as cinzas. A sala fica em silêncio enquanto todos contemplam seus desejos e ambições, cada um perdido em seus pensamentos. Nesse momento, a mestre deles, Isdith, faz uma entrada dramática, usando uma máscara e lançando um ataque inesperado em todos na sala. No entanto, em meio ao caos, apenas Kurumi consegue quebrar a máscara de Isdith, revelando sua verdadeira identidade. Ao perceber que estavam atacando sua mestre, param imediatamente e prestam suas homenagens a Isdith. Com sua presença agora conhecida, Isdith se prepara para se dirigir aos seus novos recrutas, pronta para incutir sua visão para a força anti-Night Raiders e colocá-los em um caminho de destruição contra seus inimigos. Após a reunião, Isdith oferece aos seus novos camaradas um luxuoso jantar de peixe, onde Boss e Wave assumem as funções de cozinheiros. Enquanto eles desfrutam da refeição, Isdith compartilha seu próximo objetivo, encontrar o amor. A revelação inesperada pega todos de surpresa, especialmente Sério, que menciona a relíquia de Shio. No entanto, como ninguém suficientemente forte para empunhá-la está disponível no momento, a relíquia permanece inativa nos arquivos. Intrigada pela perspectiva, Isdith sugere realizar um torneio para encontrar alguém digno de empunhar uma arma tão poderosa. A excitação está no ar enquanto ela começa a planejar e encontrar participantes para o evento que se aproxima. No dia seguinte, Tatsumi vai à livraria da capital, entrando em um esconderijo secreto escondido atrás de um dos arquivos. Lá dentro, ele encontra Leone, que logo é acompanhado por Lube. Eles se reúnem para discutir seu novo inimigo, Esdith. Revela que Esdith foi uma vez próxima do antigo chefe deles, General Najenda. Ela conta sobre uma missão angustiante onde Esdith e Najenda, junto com outros portadores de relíquias, foram enviados para eliminar uma tribo rebelde nas montanhas. Inicialmente, o Império enviou 120 mil soldados para combater a tribo rebelde de 10 mil membros. No entanto, o terreno terrível e as condições climáticas adversas rapidamente dizimaram seus números. Najenda e Esdith foram chamadas para prestar apoio. Quando chegaram a uma grande massa de água, Esdith demonstrou seu poder congelando toda a extensão. Em questão de dias, ela e seu grupo de portadores de relíquias derrotaram a maioria dos membros da tribo. Para piorar a situação, Isdith permitiu que alguns da tribo sobrevivessem, com a intenção de que gerassem mais rebeldes para ela enfrentar no futuro. Leone respira aliviada, grata por ter confiado em seus instintos e decidido não atacar Isdith naquela época. Naquele momento, o primeiro-ministro e o jovem imperador revisam a lista de qualidades que Isdith deseja em um homem. Embora considerem a lista ridícula, garantem que ela seja documentada para ajudar na busca pelo candidato perfeito. Poucos dias depois, Isdith organiza um torneio para selecionar um homem adequado para ela. À medida que as lutas se desenrolam, vários homens lutam ferozmente, eliminando-se uns aos outros em uma demonstração de força. Quando chega a vez de Tatsumi, ele enfrenta um valentão musculoso com cabeça de cabra. Isdith observa com ceticismo, assumindo que Tatsumi é apenas mais um competidor fraco que será facilmente esmagado. No entanto, Tatsumi surpreende a todos com suas habilidades impressionantes de esgrima, derrotando o valentão. A vitória inesperada chama a atenção de Isdith, e ela se sente intrigada por Tatsumi. Poderia ele ser o homem que ela está procurando? Quando Tatsumi se vê vitorioso, ele mostra um sorriso inocente que cativa completamente Isdith. Ela se levanta de seu assento e se aproxima da arena. Sem hesitar, ela coloca um colar no pescoço de Tatsumi, declarando-o dela, e começa a arrastá-lo para seus aposentos. Tatsumi se debate, mas Isdith rapidamente o nocauteia e o leva embora. A notícia do sequestro de Tatsumi se espalha rapidamente entre os membros do Night Raid. Em estado de alerta, eles se reúnem para elaborar um plano para resgatá-lo das garras de Isdith. As apostas são altas, e a urgência da missão os leva a planejar e preparar para a confrontação que está por vir. Enquanto eles se reúnem, determinação e camaradagem fortalecem sua resolução de salvar seu camarada do poderoso general, que ameaça reivindicá-lo para si. Ao anoitecer, Isdith prepara Tatsumi para sua primeira missão com o Esquadrão Jaeger. Ela pretende deixá-lo testemunhar os profissionais em ação e ensiná-lo como completar uma missão. Quando eles chegam ao local da missão, Isdith e Tatsumi ficam para trás para observar enquanto Seryu e os outros seguem em direção ao objetivo. Tatsumi observa Isdith de perto, notando a expressão suave em seu rosto, e contempla a possibilidade de escapar de suas garras. No entanto, antes que ele possa agir, Isdith pega suavemente suas mãos, corando enquanto olha em seus olhos. Enquanto isso, Seryu e o resto do Esquadrão Jaeger liberam o poder total de seus relíquias imperiais contra o inimigo. Eles cortam, dilaceram, rasgam e desmembram tudo em seu caminho com eficiência implacável. O ar está cheio dos sons da batalha enquanto eles demonstram sua habilidade, mostrando a força aterrorizante de sua equipe. Eventualmente, eles incendeiam toda a fortaleza, não deixando nada além de destruição em seu caminho. Tatsumi assiste em choque enquanto a brutal eficiência do Esquadrão Jaeger afunda. Ele começa a perceber o quão destrutiva e formidável essa equipe pode ser.
Após a missão, Esdeath chama a atenção de Tatsumi, prometendo treiná-lo pessoalmente. Ela se abre sobre o sentimento estranho que tem experimentado e expressa sua esperança de que eles possam fazer o relacionamento funcionar. Tatsumi, surpreso com o sorriso inocente dela, decide seguir uma ideia imprudente. Ele resolve convidar alguém como Esdeath para se juntar aos Night Raiders. Mais tarde naquela noite, Esdeath retorna aos seus aposentos com Tatsumi. Tatsumi senta-se em sua cama, sua mente repleta de pensamentos conflitantes. Eventualmente, ele supera suas dúvidas e se prepara para fazer a grande pergunta a Esdeath. No entanto, antes que Tatsumi possa expressar sua pergunta, ela o prende na cama, afirmando sua dominância. No calor do momento, Tatsumi consegue pará-la, finalmente fazendo a pergunta tola que tinha em mente. Ao ouvir o pedido insensato de Tatsumi para se juntar aos Night Raiders, Esdeath reage com um tapa forte. Ela o tranquiliza dizendo que sempre estará lá por ele, e que ele não deve se preocupar consigo mesmo ou com sua família, pois estariam sob sua proteção. Tatsumi, desesperado para convencer Esdeath, tenta manipular os sentimentos dela por ele. No entanto, Esdeath se mantém firme, recusando-se a ceder ao pedido dele. Como uma mulher forte, ela luta com suas emoções, mas decide não acabar com a vida de Tatsumi naquele momento. Em vez disso, ela educadamente pede a ele para parar de discutir sobre rebelião e se juntar a ela na cama para uma noite de descanso pacífico. Determinado a escapar, Tatsumi corre para o corredor do palácio, mas Esdeath rapidamente o lembra para não tentar nada tolo, alertando-o de que isso poderia levar à sua morte. Relutantemente, Tatsumi retorna para a cama. Esdeath reflete sobre seu encontro anterior com seus subordinados da equipe Yeager mais cedo naquele dia. Ela havia acorrentado Tatsumi a uma cadeira e o apresentou à sua equipe, apresentando-o como seu amante. Com um tom brincalhão mais sério, ela perguntou à sua equipe o que achavam sobre como fazer Tatsumi se apaixonar por ela. O membro tímido Bowles admitiu que ele estava casado há 6 anos. A revelação chocou a todos, mas Bowles ofereceu seu conselho, encorajando Esdeath a permanecer persistente em sua busca por Tatsumi. Com um sorriso, Esdeath levou suas palavras a sério e se acomodou para a noite. Na manhã seguinte, Tatsumi tropeçou no refeitório, seus olhos inchados e privados de sono. Ele vê Wave e Kuromi já sentados e se junta a eles para o café da manhã. Enquanto conversa com eles, ele nota algo peculiar sobre Kuromi. Ela dá uma impressão parecida com a Akame. Com a curiosidade despertada, ele pergunta se ela conhece a Akame. Kuromi revela que é parente de Akame e expressa seu desejo de cortá-la, uma declaração que faz um arrepio subir pela espinha de Tatsumi. Só então, Esdeath entra no refeitório. Ela convida Tatsumi para acompanhá-la em uma caçada na falsa montanha, onde planeja abater uma besta de nível de perigo para impressioná-lo com sua força. Sem que ela soubesse, a visão de sua figura curvilínea é suficiente para fazer Tatsumi babar. No entanto, ela designa Wave para acompanhar Tatsumi para explorar o lado oeste, enquanto ela e Kuromi vão para o lado leste. Algumas horas depois, Wave e Tatsumi são vistos navegando por um caminho estreito até a montanha falsa. Enquanto sobem, Wave compartilha algumas de suas experiências com garotas, tentando se aproximar de Tatsumi, que admite ter tido uma falta de experiência semelhante. De repente, Tatsumi se vira para Wave e saca sua espada. Em vez disso, ele está se preparando para derrubar alguns monstros Árvore Gump que os emboscaram. Após despachar os monstros, Tatsumi aproveita a oportunidade para escapar, ativando a armadura em curso e desaparecendo na floresta. Quando Wave percebe que Tatsumi se foi, entra em pânico. Ele rapidamente imagina as consequências de Esdeath descobrir que ele falhou em vigiar Tatsumi. Em um momento de desespero, ele invoca sua própria relíquia imperial, Grand Chariot, que se manifesta como uma armadura semelhante à Incurcio. Wave segue o caminho de Tatsumi e parte para alcançá-lo, movendo-se com incrível rapidez. Pensando que Tatsumi é apenas mais um Night Raider com a armadura Incurcio, Wave lança um ataque feroz, alimentado pelo seu desprezo pelos Night Raiders. Ele lança uma série de provocações desmoralizantes a Tatsumi, tentando minar sua determinação. No entanto, Tatsumi permanece inabalável, recusando-se a ouvir as palavras de Wave. Em vez disso, ele se prepara para o impacto do golpe de Wave, que o lança para o rio. Lutando contra a corrente, Tatsumi consegue escapar da água, ativando todo o potencial da armadura Incurcio exausto e ferido. Assim que ele pensa que pode estar seguro, uma besta nível de perigo emerge das sombras, pronta para devorar o guerreiro cansado. Felizmente, Akame aparece bem a tempo de salvá-lo, cumprimentando Tatsumi de sua maneira única. Bem-vindo de volta, ela diz simplesmente, segurando sua mão em um gesto de camaradagem e apoio. Antes que eles possam respirar, Lube chega, levando os dois de volta para o novo esconderijo. Enquanto isso, na sede da Yeager, Esdeath descobre a fuga de Tatsumi e fica furiosa. Ela convoca Wave na frente de seus colegas, aplicando uma punição severa por seu fracasso em manter Tatsumi sob controle. Ela inflige dor suficiente para deixar seu ponto claro antes de dispensá-lo, esperando que ele aprendesse com essa experiência e nunca deixasse isso acontecer novamente. Enquanto ela recupera a compostura, outros membros da equipe chegam para relatar a ela. Eles expressam suas preocupações sobre o que fazer se encontrarem Tatsumi e sugerem que ele poderia ser um inimigo. Esdeath dá-lhes uma ordem firme: façam o que puderem para conter o inimigo. No entanto, no fundo, ela deseja encontrar-se com Tatsumi um dia, seus sentimentos por ele conflitando com seus deveres como general. De volta ao esconderijo do Night Raid, Tatsumi e seus camaradas se reúnem em torno de uma mesa para discutir as informações que ele reuniu do Esquadrão Yeager. Ele compartilha detalhes sobre a imensa força de Esdeath, pintando um quadro vívido do formidável inimigo que enfrentam.
Apesar das probabilidades, Akame promete que derrotará Sdeath enquanto tiver um coração batendo, sua determinação inabalável. Naquela noite, Stylish usa seus humanos geneticamente modificados para rastrear a localização de Tatsumi. Depois de algum tempo, ele descobre Tatsumi escondido no esconderijo do Night Raid. Enquanto isso, os Night Raiders estão dormindo profundamente, tendo celebrado o retorno de Tatsumi com um senso de camaradagem e alívio. Na quietude da noite, Leone acorda e decide sair para beber um pouco de água de uma pequena poça. Ao olhar para seu reflexo, ela nota algo se movendo sob a superfície. Antes que ela possa reagir, um dos Jaegers lança um ataque, pegando-a de surpresa. Ao mesmo tempo, do Stylish inicia um ataque total aos Night Raiders. O caos repentino acorda Lube de repente e ele corre pelo corredor para alertar os outros. No entanto, ele encontra um dos humanos geneticamente modificados de Stylish, que bloqueia seu caminho. Lube rapidamente ativa seu relicário imperial de arame farpado, torcendo-o com precisão para atacar a cabeça do inimigo. Para sua decepção, ele descobre que esse inimigo específico foi geneticamente modificado para resistir a tal força. Indiferente, Lube adapta sua estratégia, entrelaçando seus arames farpados em uma lança e a cravando no peito do inimigo. Assim que ele ganha vantagem, mais inimigos mascarados aparecem, forçando-o a recuar. No último instante, Akame chega ao local. Sua presença é imponente e letal. Ela elimina os inimigos que se aproximam com um único golpe, abrindo caminho para Lube se reagrupar. No entanto, sua vitória dura pouco, pois um terceiro inimigo, mais poderoso, aparece, desafiando Akame e dando-lhe um momento difícil. Lube se encontra separado de Akame em meio ao caos. Tatsumi, vestido com sua armadura Incursio, atravessa a parede de seu esconderijo, pronto para enfrentar seu próprio oponente. Tatsumi enfrenta Kakuson, o inimigo que empunha a relíquia de Sheal. A raiva surge dentro dele pelo desrespeito mostrado por Kakuson, e ele avança cegamente. Kakuson, no entanto, está preparado. Ele usa habilmente a lâmina da tesoura para cortar a armadura de Tatsumi, imobilizando-o parcialmente. Rangendo os dentes, Tatsumi luta para recuperar a arma de Sheal, mas Kakuson, cheio de orgulho, se recusa a devolvê-la. Nesse momento crítico, Tatsumi se vê em desvantagem até que Mine chega à cena. Kakuson, subestimando-a, é pego de surpresa. Mine aponta sua relíquia de artilharia para o inimigo, canalizando sua raiva e tristeza em um único e poderoso disparo. O ataque rasga Kakuson, obliterando-o instantaneamente. Assim que a poeira assenta, Mine se ajoelha, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto recupera a relíquia de Sheal. O peso da perda e a pressa da vitória colidem dentro dela, e ela segura a arma perto, honrando seu amigo caído. Naquele momento, uma besta perigosa conhecida como a Irmanta voa acima de Stylish e seu grupo, a chefe dos Night Raiders montando a criatura ao lado de dois indivíduos disfarçados. Enquanto eles deslizam pela floresta, Nadienda dá as boas-vindas aos seus novos recrutas para os Night Raiders, expressando a esperança de que estejam prontos para a luta. Enquanto isso, Akame está completamente envolvida na batalha, cortando habilidosamente um braço de seu inimigo. Apesar de seu ferimento, o inimigo continua a lutar, lançando um ataque com o braço restante. Akame rapidamente contra-ataca, cortando o outro braço e deixando-o furioso. Lube intervém por trás, cravando sua lança no inimigo e dando a Akame a abertura que ela precisa. Chegando mais perto, Akame explica as falhas do inimigo antes de dar o golpe final, cortando sua cabeça. Enquanto a batalha se desenrola, Mine e Tatsumi notam a chegada da chefe deles, Nadienda. Extremamente feliz, Tatsumi expressa sua inveja pela impressionante condução de Nadienda, desejando ter algo semelhante para fazer uma entrada triunfal. A discussão descontraída deles é abruptamente interrompida quando outro inimigo se aproxima sorrateiramente por trás, mirando em Mine. Quando ele está prestes a acertar um golpe, Leone aparece, chutando-o para trás e agarrando-o como se tivesse uma rixa pessoal. Ela espreme a vida do pobre coitado, até surpreendendo a si mesma com a brutalidade. Com todos finalmente reunidos, eles se preparam para enfrentar seus inimigos. Infelizmente, o plano astuto de Stylish entra em ação quando ele injeta veneno no grupo, fazendo com que todos, exceto Tatsumi em sua armadura Incursio, desmaiem. Agora, Tatsumi está sozinho, contando apenas com sua armadura para proteção. No entanto, à medida que os inimigos avançam para o ataque, os membros restantes do Night Raid começam a recuperar os sentidos, prontos para revidar. No meio do caos, um dos novos recrutas se destaca no campo de batalha. Armado com uma grande arma do tipo martelo, ele avança, dizimando os inimigos em seu caminho. Stylish, percebendo que o recruta pode possuir uma relíquia imperial, ativa uma bomba secreta escondida em um dos inimigos, fazendo-a explodir perto do recruta. Incrivelmente, o recruta regenera seu corpo da explosão, revelando-se uma relíquia viva humanoide. Uma vez totalmente recuperado, ele casualmente arruma o cabelo de Mine, aguardando novas ordens de Nadienda. Nadienda examina o campo de batalha e avista Stylish e seu grupo. Percebendo que foram descobertos, Stylish e os outros fazem uma retirada apressada. No entanto, Stylish começa a elaborar um plano para derrubar a relíquia humanoide enquanto corre de volta para a segurança. A relíquia já foi capturada por ele. Em um momento de desespero, Stylish injeta em si mesmo uma substância venenosa, transformando-se em uma figura gigante com músculos protuberantes e tubos saindo de seu corpo. Firme contra seus inimigos, Stylish desafia qualquer um corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Em resposta, Tatsumi, carregando Akame, avança contra Stylish ao lado do recruta. Eles tentam cortar sua armadura, mas ela se mostra muito resistente.
Assim que Stylish parece ganhar a vantagem, Mine entra na briga, disparando um tiro poderoso de sua relíquia de artilharia que derruba o gigante. Aproveitando a oportunidade, Tatsumi e Akame fazem um ataque coordenado à cabeça de Stylish. Tatsumi usa sua agilidade para se mover ao redor de Stylish. Com um golpe final decisivo, Akame desferra o golpe fatal e Stylish cai, derrotado. Com Stylish fora de cena, Akame e Tatsumi se reencontram com seus companheiros a bordo do Hermanta. O Hermanta desliza pela floresta, levando Tatsumi e seus companheiros enquanto eles procuram um local discreto para montar seu novo esconderijo. Depois de viajar vários quilômetros, o Hermanta finalmente pousa nas terras altas de Marghi. Ao desembarcar da besta perigosa, Najenda observa-a voar de volta para seu ninho no esconderijo dos revolucionários. Najenda apresenta os dois novos recrutas. A primeira é Chelsea, uma talentosa assassina conhecida por seu domínio em disfarces e táticas de surpresa. O segundo recruta é Suzuno, carinhosamente chamada de Su. Najenda explica que Su é uma relíquia imperial com a habilidade única de servir como uma guarda-costas perfeita. Ele pode realizar tarefas domésticas em velocidade surpreendente, além de proteger seus aliados de ataques inimigos. Apesar do entusiasmo de Najenda, a equipe se sente um pouco decepcionada com as habilidades de Su, mas eles reconhecem que ele será útil quando a situação exigir. Enquanto isso, na capital, Esdith está consumida de preocupação por Tatsumi, seu primeiro amor. Apesar de seus camaradas oferecerem conforto, ela ignora, determinada a verificar Seryu, que está de luto pela perda de seu professor e médico, Stylish. Esdith encontra Seryu em um estado vulnerável, chorando inconsolavelmente para seu fiel companheiro, Koro, lamentando a perda de todos os membros de sua família para os Night Raiders, que ela agora vê como malfeitores. Esdith se aproxima e envolve Seryu com os braços, oferecendo um abraço apertado. Ela promete trazer os Night Raiders à justiça, jurando vingar as perdas que Seryu sofreu. A poucos metros de distância, Wave tenta desempenhar o papel de ombro para Seryu chorar, apenas para ficar desanimado quando percebe que Esdith já ocupou essa posição, deixando-o se sentindo ofuscado. Naquela noite, após o jantar, Najenda reúne seus assassinos para uma reunião. Ela os incentiva a colocar seus corações e mentes no treinamento, destacando que, embora possam ter falta de pessoal, isso não significa que seus esforços não possam funcionar. A equipe concorda com a cabeça, inspirada pelas palavras de Najenda, e eles se dispersam para começar seu treinamento. Na tarde seguinte, Su leva Akame para uma pescaria, esperando pegar algo substancial para seus camaradas. Eles fisgam uma captura massiva e a levam de volta para o esconderijo para preparar um jantar delicioso. À medida que o aroma do peixe recém-cozido preenche o ar, o grupo elogia Najenda por encontrar uma relíquia tão incrível sem qualquer alvoroço. Najenda tira um momento para compartilhar um pouco da história de Su. Ela explica que Su estava inativo no acampamento da Revolução até que ela chegou e o reativou. O grupo ouve atentamente, intrigado com a história de seu novo aliado. Em uma reviravolta humorística, Su erroneamente se refere a Najenda como um homem, provocando risos nos outros. Irritada, Najenda bate na cabeça de Leone e Tatsumi, lembrando-os de se comportarem. Do outro lado da sala, Minnie está saboreando uma fatia de bolo com Lube quando um gato entra de olho na sobremesa dela. O gato pede uma fatia para Mine, mas ela inicialmente recusa, protegendo seu doce. No entanto, quando ela finalmente cede e oferece um pedaço, o gato se transforma em Chelsea, revelando sua verdadeira forma. Chelsea explica que sua relíquia imperial é uma caixa de cosméticos que lhe permite se transformar em qualquer coisa que deseja à vontade. Mine, surpresa e furiosa com o engano, faz um escândalo prometendo se vingar de Chelsea por sua insolência. No dia seguinte, Tatsumi, agora conhecido como Incurcio, e os outros aventuram-se pelos campos ao redor para caçar algumas bestas perigosas e expandir seu território. Tatsumi trabalha harmoniosamente com seus camaradas, empunhando a lança de Bulat para derrubar seus inimigos com precisão. Leone observa com um sorriso. Leone sente que o líder das bestas perigosas está escondido por perto em uma fenda. Ativando seus poderes ferozes, ela salta alto no ar, dando um golpe decisivo no líder e reivindicando o território para os Night Raiders. Quando retornam ao esconderijo, Najenda os elogia pelo sucesso em derrotar as bestas em seu próprio território, elogiando seu trabalho em equipe e determinação. Voltando sua atenção para Chelsea, Najenda enfatiza a importância de entender seus pontos fortes e fracos. Chelsea responde de forma ponderada, reconhecendo que, embora sejam fortes, seu temperamento impulsivo pode levá-los a situações perigosas. Ela alerta que, se continuarem a agir de forma imprudente, poderão acabar como seus companheiros caídos. A atmosfera fica séria enquanto o grupo reflete sobre as palavras de Chelsea, reconhecendo a necessidade de cautela e estratégia em suas batalhas contínuas. Naquela noite, ao redor da fogueira, Mine reúne os rapazes para planejar uma pequena vingança contra Chelsea por insultar o orgulho deles. Apesar das tentativas de Tatsumi de dissuadi-la, a raiva de Mine é inabalável, e o grupo relutantemente concorda em elaborar um plano enquanto ela reclama do comportamento de Chelsea. Depois que Mine sai furiosa para executar seus próprios planos, Lube sugere uma ideia. Ele sugere que Tatsumi use sua armadura Incurcio para se tornar invisível e esgueirar-se até o lago onde Chelsea toma banho. Desta forma, Tatsumi pode se aproximar o suficiente para colocar um balde na cabeça dela, enquanto ela não está olhando. Os meninos ficam animados com o plano. Ele se esgueira até a borda da água, pronto para soltar o balde na cabeça de Chelsea. No entanto, Chelsea já percebeu sua abordagem e se transforma em Su, seu disfarce pegando Tatsumi desprevenido. Ele congela no lugar, pensando que a figura na água é realmente Su.
Assim que Tatsumi se afasta da armadura, Chelsea revela sua verdadeira forma, enrolada em uma toalha. Nunca tente algo assim novamente, ela o avisa. Tatsumi humildemente se desculpa, agradecido por suas palavras gentis. A expressão de Chelsea suaviza quando ela vê como ele é equilibrado e ela se abre sobre seu passado. Chelsea confessa que perdeu todos os seus colegas de equipe durante uma missão, ficando como a única sobrevivente. Essa experiência a tornou protetora de seus novos companheiros, pois ela não quer que eles sofram o mesmo destino. Tatsumi, percebendo a seriedade das palavras dela, tenta provocá-la chamando-a de Molly. No entanto, Chelsea responde rapidamente, avisando-o para nunca baixar a guarda perto dela. Tatsumi acena com a cabeça, entendendo a mensagem. No dia seguinte, Esdith é escoltada pela capital por Run, seus olhos varrendo as ruas enquanto procura por Tatsumi. Run nota o quanto ela se tornou fraca, tanto física quanto emocionalmente, e decide mantê-la sob observação, preocupado com seu bem-estar. Mais tarde naquela noite, em uma mina pouco iluminada cheia de trabalhadores, um grupo de bestas perigosas em forma de golem aparece de repente, causando estragos enquanto devoram os trabalhadores. O caos é palpável, e assim que a situação parece grave, o controlador deles se revela. Um homem não identificado permanece nas sombras, com um sorriso ameaçador no rosto, enquanto se prepara para ir à capital, planejando seu próximo movimento. O homem não identificado dirige-se a um pequeno galpão no meio da floresta naquela mesma noite. Dentro, ele encontra um casal preparando o jantar para a noite. Sem hesitar, ele ordena que suas feras perigosas banqueteiem com eles. As tentativas desesperadas do casal de se defender contra as criaturas monstruosas se mostram inúteis, e tragicamente, eles perdem a vida para as feras vorazes. No dia seguinte, o Imperador convoca Esdith para alertá-la mais uma vez sobre os Night Raiders e a ameaça que eles representam. Esdith escuta atentamente, prometendo eliminar os Night Raiders assim que eles se revelarem de seu esconderijo. Antes de ela partir, o jovem imperador pergunta sobre seu recente interesse romântico, Tatsumi. Esdith o tranquiliza, dizendo que acredita que se reunirá com ele novamente. Seu tom reflete tanto esperança quanto determinação. Após seu encontro com o imperador, o primeiro-ministro Honest se encontra com Esdith para discutir a crescente curiosidade do imperador sobre o amor. Ele revela que o imperador deseja experimentar como é amar alguém. Mudando de assunto, ele encarrega Esdith de investigar o caminho das recentes bestas perigosas que têm devastado os arredores da capital. Ele informa que Budo, o comandante em chefe da capital, já ordenou a exterminação dessas bestas. Esdith promete derrubar as bestas e capturar algumas vivas para estudo. Enquanto isso, ela solicita que o primeiro-ministro aloque prêmios em dinheiro para seus guerreiros que lutam no norte. Mais tarde naquela noite, dois comerciantes se aproximaram dos portões do Capitólio apenas para serem emboscados pelas bestas perigosas. No momento certo, Boles da equipe Jäger chega e rapidamente despacha as feras, salvando os mercadores assustados. Wave e Seru logo se juntam a ele, oferecendo conforto aos mercadores abalados. No entanto, sem que eles soubessem, mais bestas perigosas ainda estavam a caminho. Felizmente, Esdith já havia antecipado sua chegada. Ela os congela todos no gelo, completando sua missão com notável eficiência. Quando eles retornam ao palácio, Boles prepara chá para Wave e Koromi. Enquanto ele o serve, Wave suspira, expressando seu descontentamento com os comerciantes que anteriormente ignoraram Boles, apesar de suas ações heróicas. No entanto, Boles ignora, explicando que isso não é novidade. Ele já foi um monstro temido pelas pessoas. Para ele, isso é fácil. Wave fica impressionado com a perspectiva de Boles e o elogia por sua maneira de lidar com situações assim com graça. Enquanto continuam sua conversa descontraída, a esposa e a filha de Boles chegam ao palácio. Depois de encontrar o marido, ela lhe entrega o almoço que preparou mais cedo, e a filha corre excitada para brincar com o pai. Wave e Corum assistem admirados enquanto Boles brinca pela sala com sua família, uma imagem de felicidade e calor. De volta ao esconderijo dos Night Raiders, Tatsumi está trabalhando duro treinando com sua armadura, em Curcio, sob os olhos atentos de Su. Su observa a técnica e força de Tatsumi, notando o esforço que ele coloca em cada golpe. Ele aproveita a oportunidade para ensinar Tatsumi sobre a importância de identificar os pontos fracos de seus inimigos antes de lançar um ataque. Impressionado com a demonstração de Su, Tatsumi o elogia por ser tanto forte quanto conveniente em seu treinamento. No entanto, Su responde humildemente que é seu propósito como uma relíquia fazer as coisas de forma rápida e eficaz. Essa admissão pesa sobre Tatsumi, que sente uma pontada de simpatia por Su ser reduzido a um objeto. Ele tranquiliza Su de que os outros o veem como um colega, enfatizando que ele não deve subestimar seu valor. Nesse momento, Akame chega, convocando-os de volta ao esconderijo. Quando perguntada sobre o motivo de sua chamada, ela informa sobre as bestas perigosas que estão aterrorizando a capital. Tatsumi e Su correm de volta para seu novo esconderijo, onde encontram o restante dos Night Raiders na entrada. Quando todos estão presentes e acomodados em seu esconderijo completo, eles se reúnem para a primeira reunião. Na agenda começa o briefing, compartilhando informações cruciais sobre as bestas perigosas. Ela destaca os esforços da capital para abater essas criaturas, mas avisa que a situação está saindo do controle. Os Night Raiders devem intervir para ajudar a suprimir as bestas e proteger as pessoas inocentes. Chelsea, no entanto, sugeriu que deveriam evitar ajudar a capital desta vez. Tatsumi rebate seu argumento, lembrando a todos que a inação só levaria a mais sofrimento para as pessoas. Suas palavras ressoam com o grupo, levando Chelsea a reconsiderar sua posição e a ficar em silêncio. No meio da discussão, Su percebe que o panfleto de Tatsumi caiu e faz uma piada de bom humor que faz todos ao seu redor rirem. O clima se torna mais leve por um momento,
mas Chelsea aproveita a oportunidade para se aproximar de Najenda e expressar suas preocupações sobre a suavidade de Tatsumi. Ela teme que se ele continuar a mostrar compaixão, isso possa levar à sua morte. Na capital, Esdeath é vista acariciando algumas flores delicadas no jardim, perdida em pensamentos. Ron chega com novas informações coletadas de seus batedores, revelando que as bestas perigosas eram antes humanos. Ele especula que um imitador do doutor, Stylish, está realizando experimentos perigosos em pessoas, transformando-as em criaturas monstruosas. Enquanto Ron expõe várias possibilidades, Esdeath pondera sobre as implicações, chegando à conclusão de que alguém está orquestrando esses eventos nos bastidores. Em outra parte da floresta, Seru e sua fiel relíquia Koro estão em fúria, derrubando impiedosamente as bestas perigosas que encontram. Sua ferocidade é palpável, e Seru se deleita com a destruição das bestas. No entanto, o homem não identificado que controla as feras perigosas testemunha a morte de suas criações e começa a recuar, percebendo que seus planos podem estar se desfazendo. Naquela noite, Tatsumi e Lube embarcam em sua habitual patrulha noturna antes de irem dormir. Enquanto atravessam a encosta da montanha, Tatsumi decide descontrair com uma pergunta engraçada sobre a afeição de Lube por Najenda, perguntando-se se há uma história por trás do relacionamento deles. Para a surpresa de Tatsumi, a expressão de Lube muda, revelando uma história mais profunda. Lube começa a contar sobre seu passado como filho mimado de um rico nobre, onde achava a vida monótona e sem graça, já que tinha tudo o que sempre quis. Tudo isso mudou quando ele conheceu Najenda, que havia sido designada para a cidade onde ele morava. Foi amor à primeira vista para Lube, mas ele rapidamente percebeu que era fraco demais para que ela sequer o notasse. Determinado a conquistar seu coração, ele se alistou nas Forças Armadas e treinou rigorosamente, eventualmente se tornando membro dos Night Raid por amor a ela. Lube expressa sua convicção de que um dia fará Najenda se apaixonar por ele. Tatsumi ouve atentamente, elogiando a determinação de Lube, mas também lembrando-o de que, se realmente deseja conquistar o afeto de Najenda, é preciso mudar sua atitude perversa. Lube fica irritado com o comentário, insistindo que ele não é tão ruim, mas após um momento de reflexão, ele sai de sua postura defensiva, percebendo que Tatsumi pode ter razão. Sentindo a necessidade de continuar a patrulha, Tatsumi ativa sua armadura, Incurcio, e começa a descer a encosta íngreme da montanha em busca de quaisquer bestas perigosas restantes. Sem que ele saiba, Esdeath está voando em seu manto aéreo na mesma região, vasculhando a área em busca de ameaças. Por pura coincidência, ela avista alguém ao pé da montanha. Seu coração dispara ao reconhecer Tatsumi e imediatamente direciona sua manta para se reunir com seu amante há muito perdido. Tatsumi fica igualmente surpreso ao ver Esdeath, seu coração disparando com um encontro inesperado. O momento de alegria deles é rapidamente interrompido quando um grupo de bestas perigosas aparece, ameaçando atacar. Antes que Tatsumi possa planejar uma fuga, Esdeath entra em ação. Com suas habilidades formidáveis, ela rapidamente derrota as bestas, mostrando seu poder e determinação para proteger Tatsumi. Assim que a ameaça é neutralizada, Esdeath volta toda sua atenção para Tatsumi. Seus olhos estão cheios de um misto de alívio e afeição. Lube sente um intruso se aproximando com uma aura que lembra a de Doutor. Elegante. Poderia ser seu aprendiz? Enquanto Esdeath se envolve em Tatsumi, aproveitando seu reencontro, ela pergunta o que ele está fazendo aos pés de uma montanha tão aleatória. Tatsumi, sentindo-se encurralado, pede que ela o solte primeiro para que ele possa explicar. Quando ela se recusa a liberá-lo, ele finalmente admite que tem treinado na montanha, lutando contra as bestas perigosas em seu tempo livre. O sorriso de Esdeath se amplia com a dedicação dele, e ela pergunta se ele já se juntou ao exército revolucionário. Ela verifica seu corpo em busca de sinais de melhora e nota que seus músculos ficaram mais fortes. Com um leve tapinha na cabeça dele, ela o encoraja a continuar ficando mais forte. Enquanto isso, Tatsumi reza internamente para que o momento acabe rapidamente, sentindo o peso do seu relacionamento complicado. Apesar de seu carinho, Esdeath permanece vigilante, sentindo a presença de quem está por trás dos bestas perigosas. De repente, o intruso sai, sério e pronto para lutar contra Esdeath e seu brinquedo. Esdeath exige respostas, mas o homem responde invocando sua relíquia imperial, Shambra, e a usa para teletransportá-los para uma ilha na parte sudeste da capital. Momentos após chegar à ilha, Tatsumi, ainda atordoado pela mudança repentina de local, implora a Esdeath que o belisque para confirmar que não está sonhando. Em vez disso, ela o beija, afirmando para si mesma que eles estão realmente na realidade. Após o beijo, ela aproveita para explicar o conceito de relíquias imperiais a Tatsumi, presumindo que ele seja ingênuo demais para conhecê-las. Tatsumi, querendo esconder sua verdadeira natureza, finge não entender. Nesse momento, Esdeath invoca uma montanha de gelo que os eleva alto no céu, permitindo-lhes observar o oceano abaixo. Enquanto Tatsumi observa, Esdeath o abraça novamente com um sorriso no rosto. No entanto, o momento de tranquilidade é abruptamente interrompido quando uma gigantesca fera perigosa aparece. A expressão de Esdeath muda enquanto ela sorri, criando picos de gelo que perfuram a besta por todo o corpo. A criatura se levanta sem se abalar e Esdeath rapidamente conjura um grande tronco de gelo para atingir sua cabeça. A besta desvia do ataque. Com determinação, ele mergulha sua espada profundamente no coração do controlador, deixando-o inconsciente. Esdeath observa maravilhada enquanto Tatsumi demonstra sua bravura e habilidade. Após seu golpe decisivo, ela invoca uma enorme rocha e a usa para pulverizar a gigantesca fera em pedaços, exibindo seus incríveis poderes de gelo.
Tatsumi fica impressionado com a força e o controle de SDF sobre suas habilidades. Depois de derrotar a gigantesca besta perigosa, SDF e Tatsumi encontram um local tranquilo sob uma palmeira para descansar e documentar suas descobertas até o momento. Enquanto eles estão sentados juntos, Tatsumi se anima um pouco demais em sua conversa, se empolgando com suas palavras. Felizmente, SDF está tão absorta em desenhar uma imagem dela e de Tatsumi juntos que não percebe seu deslize. O resto do dia passa em paz e felicidade, com os dois aproveitando a companhia um do outro em meio à tranquilidade da ilha. Quando a noite cai, SDF se vira para Tatsumi e pergunta o que ele gostaria de fazer agora que estão sozinhos na ilha. Tatsumi, sentindo uma mistura de apreensão e humor, diz para ela não ter ideias engraçadas. SDF ri a resposta dele e se levanta, determinada a encontrar um caminho de volta à capital. Tatsumi a segue, esperando secretamente uma oportunidade para escapar de seu domínio. Eles procuram pela ilha por um longo tempo, explorando todos os cantos e recantos. Eventualmente, eles tropeçam em um buraco brilhante roxo no chão. SDF especula que se conseguirem ficar ali por tempo suficiente, talvez um dia o portão reabra, permitindo que eles voltem para casa. Curiosa sobre Tatsumi, SDF aproveita a oportunidade para saber mais sobre ele. Ela pede para ele contar sua história, e Tatsumi aproveita o momento para tecer uma fábula, uma história que nunca aconteceu. Enquanto ele conta sua história, ele tem uma ideia não muito brilhante e convida SDF para se juntar ao teatro deles, pedindo que ela compartilhe seu passado também. SDF começa sua história, revelando que ela foi uma vez a filha do chefe de um pequeno assentamento no norte. A vila dele se especializou em caçar bestas perigosas, vendendo suas partes do corpo para os nobres em troca de recursos. Quando jovem, SDF era forte, e seu pai lhe incutiu a importância da sobrevivência e da força. Ele frequentemente dizia a ela que apenas os fracos morrem enquanto os fortes sobrevivem. Um dia, ela testemunhou uma guerra entre formigas, um evento que deixou uma impressão duradoura nela. Seu pai apareceu naquele dia, reforçando suas teorias peculiares sobre força e sobrevivência. A vida era boa para SDF até um dia fatídico quando ela voltou para sua aldeia e encontrou seu pai morto, vítima de um ataque dos povos do norte. Em seu último suspiro, ele a instou a permanecer forte e lutar até o fim. Após a morte de seu pai, SDF viajou para a capital, movida pelo desejo de se juntar ao exército. Ela trabalhou incansavelmente para subir nas fileiras, tornando-se, por fim, a mais forte do exército do Império. Intrigado, Tatsumi pergunta a SDF se ela estava lutando contra os nortistas apenas por vingança. SDF balança a cabeça com uma expressão séria. Ela explica que suas motivações nunca foram fundamentadas em vingança. Em vez disso, ela lutou porque gostava de matar, era simplesmente da sua natureza. A revelação pesa no ar, e Tatsumi sente um calafrio percorrer sua espinha. Sua curiosidade é aguçada quando ele pergunta sobre sua relíquia imperial. Em resposta, SDF coloca a mão dele no emblema em seu peito. Ela começa a contar seu passado, explicando que antes de obter seu artefato, ela tinha procurado um do primeiro-ministro em uma noite fatídica. Durante sua visita, ela testou vários artefatos normais, mas nenhum era adequado para ela. Frustrada, ela tomou a ousada decisão de beber o sangue de uma besta dragão que controlava o gelo, uma relíquia conhecida por enlouquecer a maioria dos seus bebedores. No entanto, SDF revela que conseguiu beber o sangue e controlar seus efeitos entorpecentes, um testemunho de sua força e resiliência. Enquanto Tatsumi ouve sua história, uma sensação de afundamento o invade. Ele entende que não pode virar SDF contra o Império. Ela é uma assassina nata, alguém que acredita completamente na filosofia da força. O peso de sua natureza e sua lealdade ao Império pairam pesadamente no ar entre eles. Enquanto isso, de volta à capital, o atacante deles, o filho do primeiro-ministro, desperta de seu sono. Ele libera o feitiço de teletransporte que havia confinado SDF e Tatsumi. Naquele momento, Tatsumi avista uma raia aérea nas proximidades e incentiva SDF a persegui-la. Compreendendo a urgência, corre para encontrar a arraia. A saída que eles estavam procurando de repente aparece diante deles. Tatsumi contempla suas opções, dividido entre fugir para a segurança e ficar com SDF. No fim, ele a chama, instando-a a segui-lo. Quando SDF se materializa ao pé da montanha, ela rapidamente percebe que Tatsumi desapareceu. Uma onda de desânimo a invade enquanto ela examina a área, na esperança de avistá-lo. Naquele momento de solidão, ela promete a si mesma que encontrará Tatsumi novamente. No entanto, Tatsumi, agora longe, sabe que quando se encontrarem novamente, provavelmente será no campo de batalha. O pensamento lhe dá um arrepio na espinha enquanto ele lida com a realidade de seus caminhos conflitantes. No dia seguinte, Chelsea veste um disfarce de empregada, utilizando seu artefato imperial para infiltrar-se na residência de um político corrupto. Enquanto o político olha para o povo da capital de sua janela, Chelsea aproveita a oportunidade. Com precisão, ela usa suas agulhas envenenadas para cortar uma artéria vital que fornece sangue ao cérebro do político, matando-o instantaneamente. Wave e Sério da Força Jäger chegam ao local, prontas para proteger o político. No entanto, eles se deparam com a visão sombria de seu corpo sem vida, e o assassino já desapareceu sem deixar rastros. Sem que eles soubessem, Chelsea se transformou em um gato. Chelsea retorna ao esconderijo dos Night Raiders para relatar sua missão bem-sucedida. A equipe se reúne enquanto ela compartilha os detalhes, e Mine expressa sua surpresa pela capacidade de Chelsea de realizar isso.
Ela elogia Chelsea por sua força, mas o momento é rapidamente seguido por provocações brincalhonas dos outros. Akame, no entanto, lembra ao grupo que o sucesso de Chelsea significa que o grupo de Jaeger virá atrás deles mais agressivamente do que nunca. Luba e Leone aproveitam a oportunidade para provocar Tatsumi, zombando dele sobre sua recente noite com a sádica Sdeath. Tatsumi implora que parem as provocações, mas Leone é implacável, aproveitando a conversa animada demais. Nesse momento, Najenda, a chefe deles, volta do banho, pronta para falar sobre sua antiga parceira Esdeath. Tatsumi, confuso, pergunta a idade de Najenda, levando a uma revelação surpreendente. Ela ainda está na casa dos 20 anos. Tatsumi expressa sua surpresa por ela ser tão jovem, mas Akame rapidamente intervém, avisando-o para nunca mais perguntar a idade de uma mulher. Conforme a conversa continua, a comida finalmente fica pronta e Akame corre para comer, deixando Tatsumi no chão. Enquanto isso, em outra parte da capital, Seryu está em uma fúria, tendo capturado e matado 3 ladrões de comida. Ei pessoal, a primeira parte da história fica por aqui. Lembrando a vocês que a segunda parte já está disponível no comentário fixado. Corre lá e acompanha essa história inteira. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal.